Você que acompanha nosso programa semanalmente já sabe o que é psitacídeo, pois já apresentamos duas espécies no nosso programa, Calopsita e os agapornis. Hoje estaremos apresentando uma outra espécie muito popular, muito difundida, o papagaio. Falando mais um pouquinho a respeito de psitacídeos, hoje nós vamos falar especificamente do papagaio. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, boa tarde. Gustavo, como manter um papagaio assim de uma forma adequada, natural até em cativeiro, se é que isso é possível? Não, na verdade o papagaio que vai ser mantido em cativeiro, a ideia é que ele seja mantido como um animal de estimação. Ou seja, é um animal que provavelmente você vai pegar filhotinho, né, de procedência legal, alimentar ele lá na seringuinha e tudo mais, e ele vai crescer como parte da família. Então ele vai ficar solto nos tempos quando você está perto dele e tudo mais. Assim que você estiver dormindo ou estiver trabalhando, ele vai para a casinha dele, que é a gaiola. Então o ideal seria ele ter uma gaiola para ele ficar, onde ele vai comer, onde ele vai dormir, e o resto da casa que seria o quintal dele ali. Uhum. E necessariamente ele come só, como chama, girassol, né? O que mais faria parte da alimentação dele? Necessariamente ele não deveria comer girassol. Por quê? Porque o girassol ele é muito gorduroso. Então imagina se a gente só vivesse comendo chocolate, né, o dia inteiro, todo dia sem exceção. E para eles é a mesma coisa. Então o animal que só come o girassol, ele vai crescer e ele vai se tornar um animal obeso e morrer muito antes do tempo de vida normal de um papagaio em cativeiro. Né? O ideal seria ele, ao invés de comer o girassol e outras sementes, porque todas as sementes são gordurosas, né, seria comer ração industrializada. Então hoje em dia você chega numa loja, né, que seja especializada, você vai ter lá uma grande quantidade, né, uma grande variedade de rações próprias para papagaios que vivem em cativeiro. E quanto tempo ele vive em cativeiro? E ele vive um tempo diferente na natureza, o tempo de vida, a longevidade, ou é a mesma coisa? Então, a gente não tem esses dados palpáveis ainda, porque um papagaio ele vive de 50 a 80 anos, tá? Então é coisa pra caramba. Em cativeiro até hoje, raramente eu pego animais com mais de 30, por causa da alimentação do girassol. Então, vivem a mesma coisa que nós humanos. Então, se você pensar que um ser humano viver só 30 anos é muito pouco. Para o papagaio também. Né? A gente já teve aqui, o nosso recorde foi um papagaio de 65 anos. Tá? Mas eles podem viver mais que isso. Então, com certeza, hoje na natureza, eles vivem mais do que os papagaios em cativeiro, porque eles conseguem diversificar melhor a sua alimentação. E o papagaio que está em cativeiro, ele tenderia a viver mais agora com as rações industrializadas, frutas e todas as coisas que a gente está começando a introduzir na alimentação dos papagaios. O papagaio, em se tratando de um animal silvestre, está correta a informação, né? Nós sempre batemos na tecla, até quase todas as vezes que a gente vem aqui, a gente fala sobre estar legalizado o animal. Existe uma forma de uma pessoa ter uma ave, como um papagaio, no caso é o assunto de hoje, não legalizada e legalizar o bicho, ou isso não é possível? Olha, como é que o IBAMA enxerga isso? Tá? E aqui é o jeito mais lógico de se pensar. É impossível você legalizar um crime. Então, a partir do momento que você mantém o animal em cativeiro, sendo que você não tem como comprovar a origem do animal, constitui crime, desde que o animal seja um animal silvestre, um animal que ocorra dentro do território nacional. Então, se você chegar lá com um carro roubado e falar, eu quero legalizar esse carro, né? Não é possível isso acontecer. Então, do mesmo jeito, não é possível legalizar um animal que já esteja em uma condição ilegal, tá certo? Então, muita gente fala, existem muitos rumores, mas a verdade é essa, tá? Em termos gerais, só para a gente finalizar, o que seria necessário para manter o bem-estar do papagaio ou de qualquer ave de estimação, né, dentro de casa, em termos de ambiente, de carinho, esse tipo de coisa? Bom, primeira coisa assim, todos os psitacídeos, né, que são, né, da família do papagaio, seja uma arara, uma calopsita, um periquito australiano ou até mesmo o louro, eles precisam de muito carinho, muita atenção. Por isso que eles são birrentos, são briguentos, são manhosos, igual uma criança de 4 anos. Então eles precisam de toda essa atenção e todo esse carinho que despenderia a uma criança mesmo. Né? Vale lembrar que 80% da saúde do animal corresponde à alimentação que a gente fornece em casa. E que se ele está mal alimentado, a culpa é sempre do proprietário. Porque o animal depende única e exclusivamente do dono para poder se manter bem alimentado, tá certo? Então a alimentação seria a chave, muito carinho e com certeza um ambiente, né, adequado. Quanto maior, melhor para ele. E
Se é que existe alguma maneira, como tem que fazer para o louro ficar mansinho? O papagaio, para ele ficar manso, ele depende de ser criado no bico desde filhote. Então, na verdade, assim, em criadores comerciais, você choca o animal em chocadeira, ele não tem contato com os pais, e aí, na verdade, os pais passam a ser os humanos, que a gente alimenta, a gente trata, e aí ele perde o medo, né, e acaba criando afeição aos humanos, e aí, inclusive achando que todos os humanos são papagaios também. É uma graça, né? E a partir de quantos meses, então, isso tem que ser de tratar no bico? Então, eles são chocados. Já assim, então quando ela bota o ovo já vai para a chocadeira. Ele nasce desde o dia 0, já sendo tratado pelos tratadores. Chega na mão das pessoas provavelmente por volta de uns 3, 4 ou até 5 meses. Ele ainda está na papinha, mas já está se alimentando de alimentação sólida e não tem mais aquela fase que é perigosa de filhote e tudo mais. Normalmente usa-se cortar a asa do animal. Aqui na Amazu vocês fazem esse tipo de serviço ou existe algum outro tipo de profissional que se dedique a isso? Não, eu acho que isso deveria ser competência do veterinário, até porque para ter mais noção do que está fazendo e tudo mais, né? E assim, existem, na minha opinião, a ave deve ficar com a asa inteira, tá? Porque uma ave com a asa inteira, ela manifesta toda a sua beleza e de tudo para que ele foi desenvolvido aí. Tá certo? Então, desde que seja possível, é melhor mantê-lo com a asa inteira. Então, chega em casa, se tiver tudo telado, ele vai voar para você, ele vai voar para algum lugar e ele vai ficar dentro de casa. É lógico que a ave com a asa inteira pode sair voando. Então, de vez em quando a gente faz o corte de asa. Mas o corte de asa não é ir lá e cortar a asa, não. São cortar as penas que são responsáveis pelo voo. Que é a mesma coisa que cortar a unha, que não dói e que ela repõe de tempos em tempos. Muitas pessoas elas optam por fazer uma cirurgia onde você faz a amputação de um pedaço da asa ou até uma secção do tendão responsável pelo voo. Mas essas são medidas que são muito radicais para o meu gosto, porque se o animal vai viver 60 anos, se hoje ele não tem lugar para voar, é possível que daqui 30 anos ele tenha um espaço gigante e aí ele não vai poder, essa cirurgia ela é irreversível. Então eu prefiro que a gente faça o corte de penas, né, que iria ser, assim, ocorrer uma vez por ano, mais ou menos, do que faça o corte de asas. E aí, né, já complementando essa parte, a gente também faz o corte de unhas, né, porque muitas vezes ele pode começar a ficar muito afiado e machucar o dono. Então a gente fala que a gente tem um sensor, né, que quando começar a arrancar o couro do proprietário, aí a gente vai lá e a gente faz o corte de unhas. Tá bom? E quem quiser alguma dica a respeito de como manejar, manusear e alimentar, pode entrar em contato com vocês aqui? Pode, na verdade, assim, o que eu recomendo para todo mundo é assim, pegou um animalzinho, né, seja um papagaio, qualquer animal que tenha pegado que não conhece ou que não sabe muito bem, né, ou que até fica em dúvida do que o pessoal geralmente fala, traz para o veterinário. Então aqui a gente tem uma consulta de orientação, que a gente indica os exames a serem feitos, a gente já indica como é a melhor alimentação, o que pode e o que não pode fazer, e aí que não vai fugir de nenhum outro animal. Você tem um cachorrinho, você leva no veterinário. Você tem um papagainho, você traz aqui na Amazu. É que, na verdade, muita gente, até eu própria, tenho que confessar que eu descobri há pouco tempo que os pássaros também você tem que levar no veterinário. Tem gente que fala, não, só leva o gato, cachorro, cavalo, animais de médio porte, vamos dizer, no veterinário. E o pássaro não. Mas hoje em dia já existem, como vocês, profissionais especializados que se dedicam a esse ramo, né? Com certeza. Na verdade, a necessidade sempre teve. Não tinham veterinários que fossem, né, especializados para poder suprir esse mercado. Então, hoje em dia, já tem muitos veterinários que já estão mais treinados para poder fazer esse tipo de atendimento, porque os pacientes sempre tiveram lá, tá certo? Agora só depende da gente poder dar a infraestrutura da saúde desses animais. Gustavo, muito obrigado. E o telefone aqui da Amazu? É 4522-5140.